Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. O objetivo deste vídeo é fazer uma apresentação um pouco mais detalhada do exercício proposto na aula anterior, pois justamente no desenvolvimento deste exercício em sala de aula, a gente omitiu algumas passagens, tendo a lógica de que vários dos assuntos que são necessários para o desenvolvimento do exercício, eles não competem à própria disciplina em si, disciplinas anteriores do eixo da Engenharia de Estruturas aqui da UFABC. Então, o exercício, na verdade, é avaliar se o carregamento dessa viga é admissível, entendendo que o material que compõe esta viga, ela segue o critério de Mohr-Coulomb. Foram dados aqui a tensão última de ruptura-compressão do material, 80 MPa, e a tensão última de ruptura-atração do material, 40 MPa. A viga, ela tem o carregamento apresentado, as dimensões definidas, e a seção transversal da viga é uma seção I com estas dimensões aqui apresentadas. Então, na verdade, para a gente aplicar o critério de Mohr-Coulomb nesse problema, no sentido de verificar se o carregamento da viga é admissível, a gente precisa, na lógica da definição do critério, sempre o critério de falha ele é escrito em termos de uma função que contempla a tensão equivalente, definida em termos das tensões principais e dos limitantes do meu problema, aqui que define o critério, no caso aqui, os limitantes do critério de Mohr-Coulomb, a tensão última de ruptura-compressão e a tensão última de ruptura-atração. Para a gente determinar, na verdade, as tensões equivalentes, as atuantes, no caso do critério σ1 e σ3, a gente obrigatoriamente precisa avaliar onde a gente vai calcular essa condição, de σ1 e σ3, em qual seção X crítica, e em qual ponto da minha seção transversal crítico também. Então, para a gente, na verdade, definir a seção crítica, a gente precisa calcular a distribuição de esforços internos cortante momento fletor. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa calcular as tensões normal e cisalhante na flexão, que são função das forças cortantes e dos momentos fletores aqui da minha viga. Então, o primeiro passo é determinar o momento fletor e a força cortante, a distribuição de força cortante e momento fletor na viga. Para isso, a gente calcula as reações de apoio da minha viga. Então, a gente tem aqui uma viga isostática, a gente fez, na verdade, a equivalência estática dessa carga aqui por uma concentrada, ou seja, substituímos essa carga distribuída por uma concentrada valendo 90, 30 vezes 3, localizada aqui no meio do tramo, e a partir dessa equivalência estática, dessa carga uniformemente distribuída, a gente consegue calcular as reações de apoio aqui, aplicando o equilíbrio no plano, somatório das forças em X, a gente só tem a reação em X e ela vale 0, não temos nenhuma outra força aqui na direção X, somatório das forças em Y, assumindo aqui, por exemplo, para o equilíbrio o Y para cima. Veja que aqui nessa viga, eu fiz questão de colocar o sistema de coordenadas XY nesses sentidos. Por quê? Porque quando da apresentação das expressões para o cálculo da tensão normal e da tensão cisalhamento, os sinais daquelas expressões lá, elas estão vinculadas com a apresentação do problema seguindo esse sistema de coordenada aqui, X, e com o Y, o X da esquerda para a direita e o Y de cima para baixo. No equilíbrio, tanto faz, A gente pode mudar o sistema de coordenada aqui, colocar o Y para cima e processar o equilíbrio agora considerando o Y para cima positivo. Então, somatória das forças em Y é igual a 0, então a gente tem a reação RAY mais a RBY, menos 30 vezes 3, menos 50, me dando esta equação aqui, RAY mais RBY, 140. Eu peço que vocês confiram as contas para ver se está tudo ok aí
com o desenvolvimento do cálculo. A última equação de equilíbrio é o momento, por exemplo, em torno do ponto A. Então, utilizando a regra da mão direita, a gente fez, né? RBY vezes o braço 3, positivo, menos 30 vezes 3 vezes o braço, que é 1,5, que é 3 sobre 2, menos 50 vezes o braço, que é 4. Com essa equação aqui, eu consigo descobrir a reação em B, 111,67, e com essa outra equação aqui, eu consigo descobrir a reação em A, 28,33. De posse das reações de apoio, eu posso novamente, agora por equilíbrio, determinar a variação de força cortante e a variação de força de momento fletor na viga. Especificamente para a força cortante, né, a gente vai precisar, na verdade, a gente sai dessa apresentação aqui e volta a analisar a viga. Nós precisamos de duas seções transversais, né, para caracterizar a variação de força cortante. Uma com o x variando de 0 a 3 e outra com o x variando de 0 ou de 3 a 4. E para o momento fletor, a mesma coisa. Ou seja, as seções que a gente utilizou para caracterizar a força cortante, elas são as mesmas aplicadas para definir o momento fletor. Ou seja, eu vou precisar de uma única função entre 0 e 3 e uma outra função entre 3 e 4 para definir a variação do momento fletor em todo o domínio X da minha viga. Então, agora a gente foca no cálculo da força cortante. Então, aplicando a primeira seção no intervalo de 0 a 3 metros e pegando o lado esquerdo, né, da seção, colocando aqui, né, a conversão de sinal para a função cortante positiva, adotada aí classicamente, e definindo todas as forças, né, verticais ao eixo à esquerda e processando o equilíbrio, a gente pode encontrar essa função aqui, né? Então, a partir da seção à esquerda, a gente aplica o equilíbrio considerando, né, o sentido vertical positivo para cima. Então, a gente tem 28,33 menos 30 vezes x, ou seja, essa força distribuída aqui no domínio x, ela equivale a uma concentrada valendo 30 vezes x, aplicado aqui na metade desse domínio x, ou seja, ela está x sobre 2 aqui do apoio esquerdo e da seção cortada. Então, 30x menos a força cortante que eu quero avaliar, igual a zero. Então, a função v de x é uma função linear com essa cara daqui. É sempre interessante para cada função cortante e também, né, vale para cada função momento construída num determinado subdomínio, verificar se existe zero da função nesse domínio. Por quê? Porque o valor, né, na verdade, o sentido da cortante pode mudar dentro desse intervalo, como também o sentido do momento fletor também pode mudar num dado intervalo. Então, é sempre interessante verificar se tem zero da função coerente dentro do domínio. Nesse caso tem, ou seja, a 0,944, o cortante vai zerar, ele vai sair de um sinal e mudar para outro. Então, aqui a gente tem, como é uma função linear, eu fiz o cálculo somente da força cortante em dois pontos, no início e no extremo do intervalo. Então, V de 0 vale a própria reação, 28,33, e para x igual a 3, ele me dá menos 61,67. Né? Entendendo aqui que o cortante positivo, né, ele tem, né, um sentido, e o cortante negativo ele tem um outro sentido, de acordo com, né, a convenção de sinal estabelecida para cortante e momento fletor. No caso da seção 2, aqui entre 3 e 4, o x vindo, né, do apoio A esquerdo, é melhor pegar, né, para o cálculo do cortante nesse intervalo o residual da estrutura à direita da seção. Então, à direita da seção a gente tem bem menos informação do que à esquerda. Então, à direita da seção a gente só tem a força de 50 kN. Para não ter que trabalhar com o x vindo, né, da esquerda para a direita, a gente aqui associou um sistema novo de coordenadas x estrela, começando aqui na força de 50 kN e indo até a seção S2. Então, nesse x estrela aqui, a variação vai de 0 a 1. Tudo bem? Então, isso aqui só para facilitar a apresentação
do cálculo da força cortante aqui, né? O sentido positivo dessa força definida, fazendo o equilíbrio agora, chegamos numa função constante, ou seja, a função força cortante é uma função constante entre 3 e 4, ou 0 e 1 nesse novo sistema de coordenadas. Então, entre 0 e 1, eu tenho aqui o valor de 50 kN. Antes de desenhar o diagrama de força cortante, vamos também aqui definir as funções de momento fletor. A gente está utilizando a mesma seção S1 que foi caracterizada lá para a força cortante para definir o momento fletor. Então pegamos a seção S1 à esquerda, colocamos todas as forças, a reação de apoio a carga distribuída, agora transformada numa concentrada equivalente, distante aqui x sobre 2. E o que a gente vai fazer agora é aplicar a somatória dos momentos na seção, obrigatoriamente, para a gente não ter que levar em conta a condição do cortante atuando na seção. Se a gente aplicar aqui o equilíbrio de momento em qualquer outro ponto que não seja os pontos aqui da seção S1, a gente vai obrigatoriamente ter que levar em conta a cortante que passa aqui por esse ponto, que vai me produzir momento. Mas como a gente sempre aplica em relação à seção S1, a gente não precisa se preocupar com a contribuição da cortante aqui me dando momento, porque justamente o momento aqui é nulo, a cortante passa pelo ponto, não me dá momento. Então, processando essa equação de equilíbrio e utilizando a regra da mão direita, eu tenho 28,33 vezes o braço negativo, mais 30, x, que é a força equivalente dos 30 vezes o x, aqui me dando, ou seja, a mudança de uma força distribuída para uma força estaticamente equivalente a essa. 30 vezes x, ela está a uma distância de x sobre 2, está aqui o momento, 30x vezes x sobre 2. Isso aqui foi até a pergunta de um aluno que ele não tinha entendido como eu tinha chegado a essa expressão aqui. Eu falei que naquele momento eu não ia me dedicar a explicar esse desenvolvimento, porque esse tópico aqui é um tópico já de mecânica dos sólidos, e como prometido eu estou aqui nesse vídeo tentando esclarecer, tá? Em mecânica dos sólidos você fez bastante isso, lá desenvolvendo aqui as funções de momento fletor e força cortante de várias vigas aí. Mas o momento, a função momento fletor que eu estou querendo definir. Então, a função momento fletor aqui representada por uma equação de segundo grau, dentro da lógica lá do que a gente já conhece, Realmente, se o meu gráfico de cortante no trecho me deu uma função linear, o gráfico de momento tem que me dar uma função quadrática. Da mesma forma que a força cortante, eu vou buscar se nesse trecho de 0 a 3 metros, tá? Aqui eu não coloquei, o x variando de 0 a 3 metros, eu obrigatoriamente preciso saber se existe zero da função, tá, dentro desse intervalo. Então eu calculei as raízes e realmente existem 2 zeros da função, onde são os pontos onde o momento é nulo, Então aqui, como a representação entre 0 e 3 é uma parábola, eu estou calculando o momento nesses pontos todos aqui, para justamente facilitar a representação do gráfico de momento. Veja que aqui eu calculei, além do ponto 0, do ponto 1 em 89, onde o momento zera, eu calculei o momento no ponto aqui, 0,944, que foi definido aqui anteriormente, ou seja, o ponto onde a cortante é nula, o momento será máximo, Então, aqui eu tenho um momento máximo de 13,38 kN. E, finalmente, no ponto 3, que é o extremo do intervalo, menos 50 kN. Por fim, utilizo também a mesma seção no intervalo 3 a 4, aplico também aquele sistema de coordenada auxiliar, porque o que eu vou pegar para caracterizar o momento fletor aqui é justamente o lado direito da seção, e no lado direito eu só tenho essa carga, e coloco aqui a conversão de sinal positiva do momento na seção e processo o equilíbrio do momento em torno da seção S2. Então aqui eu tenho menos mx estrela menos 50 kN vezes x, ou seja, me dando uma função linear de
a menos 50x estrela. Para 0, 0 e para 1, menos 50. Aqui a gente tem a representação dos diagramas de força cortante e momento fletor, utilizando aquelas funções no trecho de 0 a 3, né? Ele sai com 28,33 positivo, varia linearmente, zera em 9,44, muda de sinal e vai até 61,67. Aqui eles têm o salto da carga, né, concentrada, que é a reação de apoio, chegando a 50 kN. Ou seja, se você pega 61,67 negativo e soma com a carga, você vai ver que vai bater 50, né? E depois eu tenho a carga concentrada aqui, levando o meu diagrama a zero novamente. O diagrama de momento fletor, eu tenho uma parábola aqui tendo o valor de 13,38 kN, né, o valor máximo, ou seja, tracionando, né, de 0 até esse ponto daqui, toda a fibra inferior, da linha neutra da viga para baixo, está toda tracionada. A partir desse ponto aqui, que foi 1,89, tem uma mudança do sinal, ainda eu tenho uma variação quadrática, chegando no valor aqui, no apoio B, valendo 50 kN, né, negativo, ou seja, tracionando em cima da fibra, ou seja, da linha neutra para cima, agora que está tracionado. E aqui eu tenho uma função linear, né, de menos 50 a 0. Bom, com esses dois diagramas, a gente enxerga que a seção mais crítica aqui justamente vai ser a seção no x igual a 3. É onde eu tenho o maior momento fletor, tá, e a maior força cortante aqui, tá, em módulo. A gente sempre tem que buscar, na verdade, né, para analisar, né, esse critério de Mohr-Coulomb, sempre a situação em módulo do maior, tanto de momento quanto de cortante. Então agora a gente tem o cálculo das tensões de flexão em alguns pontos aqui da seção transversal. A gente vai destacar aqui quais são os pontos que a gente vai analisar, o A, o B e o C, ou a linha, B', porque na verdade as tensões normais em A, B, B' e A', elas são iguais em módulo, né? O que a gente busca na verdade são as tensões principais. Depois de calcular as tensões normais e cisalhantes nesse ponto, a gente vai ter que fazer uma transformação de tensão. E a gente vai ver que calculando ou na parte comprimida ou na parte tracionada, não importa, porque na verdade a gente vai ver que daria o mesmo resultado. Claro que para aplicar o critério de Mohr-Coulomb, a gente enxerga que na verdade a limitação vai ser na região de compressão, né? Porque o critério de Mohr-Coulomb ele foi desenvolvido para avaliar, né, a falha de material frágil, que é essencialmente o estado tensional principal, ele é preponderantemente compressivo. Então a gente vai buscar, na verdade, capturar as tensões de compressão. Mas se você prestar um pouquinho de atenção no cálculo, você vai ver que se você calcular o lado trativo, né, e colocar no critério, vai me dar a mesma resposta da sequência de cálculo aqui apresentada, focada na compressão. Para se calcular a tensão normal, eu preciso definir, né, primeiramente a inércia em torno de Z. Para isso eu apliquei, né, o teorema dos eixos paralelos. A seção é uma seção I, eu dividi essa seção I aqui em 3 partes, né, 2 denominadas de 1, uma parte 1 e uma outra de parte 2. O que eu fiz foi transpor, né, as partes 1, tá, ou seja, Z1 para Z, ou seja, eu calculo a inércia da parte em relação ao Z local, ou seja, aqui é uma seção retangular, é base, altura ao cubo dividido por 12, mas como esse eixo Z local, ele não passa pelo Z, né, que é o eixo que eu quero calcular a inércia, eu tenho que transportar essa inércia. O transporte é a área, né, da parte, vezes a área 20 vezes 2, vezes a distância do eixo Z, tá, 1 para o eixo Z.
E eu multipliquei por 2 aqui porque eu tenho a parte 1 aqui 2 vezes. E essa parte 2 eu não preciso transpor porque o eixo Z2 dele ele já passa pelo próprio eixo Z. Eu não tenho distância de um em relação ao outro. Então essa medida aqui seria 0. Então na verdade eu pego simplesmente a inércia da parte em relação ao eixo local aqui, que é 1 vezes 36 ao cubo sobre 12, me dando essa medida aqui, que transformada para metro, a quarta, eu tenho esse valor aqui. Então, com a inércia calculada, eu já posso definir, né, para a aplicação do critério de Mohr-Coulomb, o sigma x, né, a tensão normal e a tensão cisalhante de cada um desses pontos. Na verdade, além da inércia, eu preciso calcular o momento estático quando da definição da tensão de cisalhamento. Mas já a gente mostra aqui como é que a gente processou, como é que a gente fez. Então a gente chegou analisando os diagramas que a seção crítica é essa, né, 3, observando o diagrama do momento fleitor de força cortante, a gente chega na condição crítica de x igual a 3 como seção crítica. Agora, né, além da seção crítica x igual a 3, eu preciso entender qual o ponto crítico da seção. Pegar para se calcular, né, e avaliar a condição, né, que deve ser aplicada no critério de Mohr-Coulomb. Então aqui nessa seção a gente adotou 3 pontos, né? O ponto onde a gente tem, o ponto C, onde a gente tem a máxima tensão de cisalhamento, o ponto A, onde a gente tem a máxima tensão normal, e um ponto aqui B, onde a gente vai ter algo próximo à máxima tensão de cisalhamento e a máxima tensão normal. Então, calculando, por exemplo, o valor da tensão, veja que essa fórmula daqui, ela segue, né, o sinal do que foi dado originalmente, né, com o y para baixo, né? O momento positivo é a cara feliz, né, traciona embaixo, e o momento negativo é a carinha triste, traciona em cima. Perfeito? E aí esses sinais aqui estão de acordo com essa convenção de sinal. Então a gente está pegando o momento de menos 50, ou seja, que traciona em cima. Então, na verdade, a gente tem que, se ela traciona em cima, a gente não vai ver os pontos A', B', a gente vai ver os pontos A e B. Então, o que é positivo, né, esse sentido aqui que é positivo. Então, pegando essa distância daqui para cá, que vale 20, então eu substituo o momento crítico de 50 no sinal, vezes 20 dividido pela inércia, me dando uma tensão normal de menos 30,49. Nesse ponto daqui, eu não tenho um momento estático, né? O momento estático em A, ele vale 0. Por quê? Porque para o cálculo do momento estático, né, eu faço, né, no caso aqui da tensão normal, eu preciso do sinal, tá? E no caso do tal, eu posso pegar tudo em módulo, tá? Então eu vou calcular momento estático e força cortante em módulo e depois, a partir da direção da cortante, definir a direção do tal. Então eu não vou me preocupar com o sinal do momento estático, mas eu sei que o cálculo do momento estático ele pode ser analisado no ponto a partir da área residual, abaixo ou acima do ponto. Então no caso do ponto A, a área abaixo do ponto A não existe, é 0, tá? E a área acima, né, do ponto A é a área total da seção I. E como é que se faz o cálculo do momento estático? É justamente a multiplicação de uma área vezes a distância da área acima, a multiplicação da área vezes a distância do eixo da área residual acima ou abaixo em relação ao eixo Z, tá, que passa pelo centroide da minha seção transversal. No caso da área acima, não tem distância entre o eixo da área residual e do próprio eixo Z, né? Porque na verdade a área residual é a própria área. Então o A abaixo já me dá 0, mas se eu tentar calcular acima, eu vou ver que eu não vou conseguir calcular nada, vai me dar 0 também. Então eu sei que nesse ponto aqui o tal vale 0, então na verdade essa tensão normal aqui em A já é na verdade a tensão principal menor, né, o sigma 3, né? Por quê? Porque o sigma 1 e o sigma 2 eles valem a 0. Como eu não tenho tal, né, essa tensão já é a tensão principal. E como ela é negativa, ela é a menor de todas. Então, né, no viés tridimensional do critério, né, apesar de ser um problema plano, eu tenho que sempre ordenar as tensões principais, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sendo sigma 1 a maior, sigma 3 a menor e sigma 2 a intermediária. No caso do ponto B,
diferentemente do ponto A, eu vou ter tal. Já já a gente chega nesse cálculo. Então, no ponto B, né, o cálculo da tensão normal, a única diferença é o ponto Y, que na verdade sai de 20 e vai para 18. Perfeito. Me dando menos 27,44 MPa compressivo. No caso do tal, né, eu vou no ponto B, o tal, na verdade, máximo, né, para x igual a 3, ele vai ser calculado com o cortante de 61 e 67, né, porque nesse ponto aqui, né, x igual a 3, eu tenho dois cortantes, um imediatamente à esquerda e um imediatamente à direita do ponto. Então a gente pega o maior em módulo, que é o 61 e 67. Então, nesse caso aqui, eu tenho 61 e 67. Eu vou pegar tudo em módulo, tá? 61 e 67, né? Porque depois a gente define o sentido do tal pelo sentido da cortante. Eu preciso, né, desses parâmetros aqui, que me define a tensão de cisalhamento na flexão. Então, eu preciso da força cortante, que eu peguei em módulo, 61 e 67 vezes 10 a 3, o momento estático do ponto B. Então, como eu falei, o ponto B está aqui. Eu posso calcular o momento estático, né, associado ao ponto B a partir da área abaixo ou acima do ponto B. É claro que é muito mais fácil calcular, né, pela área abaixo do ponto B. Então está aqui. Então, como é que eu processo o cálculo do momento estático? É justamente a área abaixo, que a gente definiu, que é 20 vezes 2, vezes a distância do eixo da área residual para o eixo considerado em questão do problema, que é o eixo Z. Então, eu tenho essa distância aqui, 19, está aqui o momento estático, 760 centímetros cúbicos, que eu passei para a unidade aqui, metro cúbico. Perfeito? Ok. E o B definido aqui, né, é o B que me dá, na verdade, a largura para eu calcular o tal crítico aqui, no ponto B, é o B que me dá essa condição. Na verdade, esse ponto Bzão aqui da seção, ele tem um B que vale 20 e um Bzinho que vale 2. Então, na verdade, o maior tal, né, nesse ponto aí é justamente o tal, né, associado ao menor B, a menor largura de corte possível aí, que é 1, né, 1 centímetro transformado em metro está aqui. Então, no ponto B, eu vou ter, tá, o valor de tal 14,30. Nesse caso aqui, o estado tensional, eu sei que na direção X é compressão, 27,44. E aqui eu estou colocando agora o sentido do tal. Por quê? Porque eu calculei o tal aqui em módulo. E nesse caso daqui agora, colocando o sentido, eu tenho a minha seção da viga e eu estou pegando aqui, né, um ponto, né, da seção e imediatamente aqui à esquerda da seção. Estou cortando aqui um pouquinho e vendo. Então, à esquerda da seção, se o cortante é negativo, o negativo à esquerda é de baixo para cima, por convenção. Então, o tal, ele segue essa direção. Então, por isso que eu coloquei aqui no lado direito do ponto, tá, 14,30 para cima, e se eu defino o lado direito do ponto, né, pela reciprocidade da tensão de cisalhamento, eu defino, né, a questão da direção do tal, tá, nas outras direções. No Y, tá, associado ao Y, e na outra direção associado ao outro X. Perfeito. Bom, essas não são as tensões principais. Eu preciso aplicar o círculo de Mohr para encontrar para o ponto B o sigma 1, né, e o sigma 2 aqui. Então, a gente definiu, né, o ponto notável A, B e C do círculo de Mohr, construímos o círculo de Mohr aqui, calculamos o raio, e com o raio eu sei que o sigma 1 aqui vai ser o centro mais o raio, o sigma 2 o centro menos o raio. Definindo aqui duas tensões principais que precisam ser colocadas no viés tridimensional. Então eu sei que essa aqui é a menor de todas, eu sei que essa é a maior, então a intermediária vale 0. Então aqui eu vejo, né, que o sigma 3 aqui no ponto B é maior que o sigma 3 aqui do ponto A. O outro ponto que a gente vai analisar na seção é o ponto C, que é um ponto onde eu não tenho tensão normal. Por quê? Porque justamente é a linha neutra. Ok? O Y vale 0. Então eu não tenho tensão normal. E a tensão de cisalhamento é máxima.
tá? Então a tensão de cisalhamento é máxima, basta eu calcular o momento estático, tá? Então eu defini o ponto C, peguei a área abaixo do ponto C, então eu já tinha o momento estático, tá, definido pela área A1, que me deu 760, eu simplesmente calculei o momento estático da área A2, abaixo do ponto C, tá? 18, né, vezes 1, né, que é a área, vezes a distância do eixo Z2 para o eixo Z, me dando, tá, 922 centímetros ao cubo. Colocado aqui na unidade metro ao cubo, tá? Pegando a largura, né, aqui, que é a largura de 1 centímetro, né, colocado em metro, eu tenho aqui uma condição de cisalhamento de 17,34. Tá aqui. 17,34, ou seja, é um estado de cisalhamento puro. E agora eu sei que do estado de cisalhamento puro eu traço um círculo de Mohr e eu vou ter aqui o sigma 1 e o sigma 2 aqui local, que colocado no viés de tridimensional me dão essas expressões. Então, de tudo que a gente viu, a gente enxerga que a situação crítica aí desse problema realmente está associado ao ponto B. Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar o critério de Mohr-Coulomb, né, para essa situação crítica e verificar se o estado de tensão se o estado de carregamento que me produz esse estado tensional é admissível ou não. Vamos lá. Então, aqui a gente tá com a cara do critério em função desse parâmetro M, que é a razão entre a tensão última compressiva em módulo sobre a tensão última atrativa, dado no exercício, então 2. Tá? E agora a gente aplicou o critério com esse parâmetro aqui de 80 e o sigma 1 e o sigma 3 calculado na situação crítica. Nessa situação a gente vê que o carregamento é admissível, né? Porque essa conta aqui me dá 0,57, que é menor que 1. Lembra que eu falei que a gente pegou, na verdade, né, a situação de momento, né, máximo em módulo, e buscou analisar as tensões normais compressivas, né? Mas se a gente tivesse olhado, né, para os pontos A' e B', a gente teria obtido, na verdade, essas mesmas tensões, só que trocado o sinal, né? Na verdade, o ponto B, aqui, que seria também um crítico na tração, eu teria um valor de sigma 1 valendo 33,54, o sigma 3 seria negativo menos 6,1 e o sigma 2 zero. Se você fizer essa conta com o critério, você vai ver que vai me dar o mesmo, né, o mesmo valor, 0,57. Uma última observação é que, como é um material frágil, eu necessitaria avaliar se o critério da máxima tensão normal trativa também ele é satisfeito, que nesse caso é. Por quê? Porque a máxima tensão trativa, ela é dada justamente por essa condição que eu acabei de falar agora, que é o valor B espelhado para o B', né? Trocando aqui, né? O sigma 3 ele vira o sigma 1 lá em cima, que é 33,54 de tração. Como a nossa tensão última de tração é 40 MPa, então, né, ele atende. Mas, na verdade, o objetivo aqui do exercício foi mostrar a aplicação do critério de Mohr-Coulomb. Mas como é um material frágil, eu também teria que... Nessa seção, né, existe tanto uma região que é comprimida e uma região que é tracionada. Eu precisaria ver na região tracionada se a tensão última máxima ultrapassa a tensão de ruptura, a tração do material. Tá? Espero que esse vídeo possa auxiliar um pouco mais no entendimento, né, da disciplina. Eu vou também deixar lá no site o caderno, né, desse vídeo, ou seja, o passo a passo, tá? Aqui do documento que eu utilizei para gravar este vídeo, perfeito? Para que você possa acompanhar aí, né, com o vídeo, tá? Até o próximo.